Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de junho, a última desta temporada do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição olhamos para a decisão da Justiça alemã de estender o direito à posse de cannabis nas prisões, para as principais conclusões do relatório da Agência de Drogas da União Europeia, para o aumento do consumo canábico entre os idosos nos Estados Unidos e para as poupanças no reembolso de despesas com medicamentos onde a cannabis já é legal. Terminamos com uma sugestão cultural, o Festival Binoide, no fim do mês, em Lisboa. Subscreve também os podcasts do esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o melhor da música portuguesa e o Mais Esquerda com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Começamos por uma decisão histórica da Justiça alemã. O Tribunal da Relação de Berlim decidiu que as pessoas presas com uma pena superior a 6 meses têm o direito de possuir até 50 gramas de cannabis nas suas celas, desde que seja para uso pessoal. A lei alemã permite aos cidadãos terem na sua posse na residência habitual esse limite de quantidade e a questão para o tribunal era de saber se a cela de prisão podia ou não ser considerada a residência do recluso. O caso em análise era o de um recluso preso desde setembro de 2023, que foi apanhado com 45 gramas na cela e que alegou em tribunal que a lei atual lhe permitia ter a cannabis na sua posse. O tribunal deu-lhe razão ao estabelecer 6 meses como mínimo para que a prisão pudesse ser considerada residência habitual para este efeito. A acusação contra o detido recorreu da decisão, alegando que a lei que legalizou a cannabis não tinha por objetivo aplicar-se nas prisões, pois isso levanta problemas de segurança e saúde, e que juridicamente se considera a última morada conhecida como residência habitual, pelo que uma cela de prisão não pode ser considerada uma residência privada. Mas a segunda instância voltou a dar razão ao recluso ao definir que são as condições de vida reais que estabelecem a residência no âmbito da lei da cannabis. Quanto às questões da segurança prisional, os juízes entenderam que a sua ausência da lei da cannabis não pode servir para restringir os direitos conferidos pela mesma lei. No entanto, o tribunal sublinha que, embora haja o direito à posse da cannabis na prisão, isso não quer dizer que exista o direito a consumir na prisão, podendo a administração penitenciária proibir o consumo por razões de segurança. Os juízes não se pronunciaram sobre se existe também o direito ao autocultivo, que a lei da cannabis prevê que se faça em locais de habitação privados, não ficando claro se eles abrangem ou não as celas da prisão. Foi divulgado este mês o relatório da Agência de Drogas da União Europeia relativo ao ano passado. Os números voltam a confirmar a cannabis como a substância ilícita preferida dos europeus, com 8,4% da população entre os 15 e os 64 anos a consumi-la em 2024. Isto dá cerca de 24 milhões de pessoas. Os dados assentam nos números oficiais dos países da União Europeia e também da Noruega e Turquia. No que diz respeito ao consumo na mesma faixa etária, pelo menos uma vez na vida, a França destaca-se com 50,4%, seguida da Espanha com 43,7% e da Itália com 34,8%. Portugal está muito abaixo nesta tabela, com 12,2%. Apesar de ser ilegal em quase toda a Europa, há mais de 4 milhões e meio de europeus a consumir cannabis diariamente. O consumo em geral entre os adultos tem-se mantido estável ou com ligeiro crescimento nas últimas décadas, mas entre os mais jovens há uma queda considerável desde 2003, quando 9,7% dos jovens entre os 15 e 16 anos declaravam ter consumido cannabis no mês anterior. Agora são apenas 5,7%. Quanto aos que já consumiram uma vez na vida há 22 anos eram 21% e agora são 13%. Outra tendência identificada nos últimos anos tem sido o aumento da potência do THC na cannabis vendida no mercado ilícito, cuja média duplicou nos últimos 10 anos. As apreensões de cannabis continuam também a bater recordes, com mais de 700 toneladas de flores e haxixe apreendidos em 2023, sobretudo em Espanha. A agência diz-se preocupada também com a proliferação dos canabinoides sintéticos e semissintéticos, como o HHC, o HHCP e o THCP, que são vendidos em lojas aproveitando o vazio legal em muitos países.
Mais preocupante é o surgimento de novos opioides sintéticos, sobretudo nos países bálticos, onde foram responsáveis por uma parte significativa das mortes ocorridas na Estónia e na Letónia. Os opiáceos contribuíram para o aumento das mortes com o consumo de drogas, que foram cerca de 7.500 em 2023 na Europa. Em Portugal, a prevalência do consumo de opiáceos indica a existência de cerca de 28.000 utilizadores. A proibição do cultivo da papoila pelos talibã no Afeganistão deve levar a menor disponibilidade da heroína nos próximos tempos, abrindo caminho a estes opioides sintéticos. Já nas drogas estimulantes, as catinonas sintéticas estão em alta, com 53 locais de fabrico desmantelados na Europa em 2023, sobretudo na Polónia. Mas a cocaína continua a ser a mais consumida, com mais de 4,5 milhões de utilizadores no ano passado. Portugal é apontado como uma das grandes portas de entrada da cocaína na Europa, como comprova o aumento das apreensões desta substância. A tendência para a diminuição do consumo de cannabis entre os mais jovens não é nova, nem é um exclusivo da Europa. Nos Estados Unidos, um estudo publicado este mês na revista da Associação Médica Americana olhou para o consumo entre a população mais velha, acima dos 65 anos, que tem vindo a crescer. Em 2021 eram 4,8% dos idosos que declaravam consumo de cannabis no último mês, percentagem que subiu para 7% em 2 anos, em 2023. O maior crescimento está nas mulheres e naqueles com maior grau de instrução académica e maior rendimento. O estudo confirma os dados trazidos por outros trabalhos académicos, que indicam também que este aumento do consumo está frequentemente associado ao uso terapêutico. Paul Armentano, da ONG Normal, explica que muitos adultos mais velhos com dores crónicas, ansiedade ou problemas do sono estão cientes dos efeitos secundários dos medicamentos que lhes são prescritos e veem assim a cannabis como uma alternativa eficaz e mais segura. Isto está em linha com os estudos clínicos que apontam para melhorias da qualidade de vida entre os mais velhos associadas ao uso da cannabis em vários tratamentos. Talvez esta procura da cannabis como alternativa, por exemplo, aos opioides, ajude a explicar o resultado de outro estudo realizado nos Estados Unidos, desta vez por investigadores das universidades do Illinois e de Bowling Green, no Ohio, e publicado na revista Health Economics. Ele conclui que a legalização da cannabis para fins recreativos está associada a uma diminuição significativa dos pedidos de reembolso dos custos com medicamentos receitados a pessoas em idade laboral. O estudo analisou 2 tipos de seguros de saúde, um para empresas pequenas, com menos de 50 empregados, e outro de empresas grandes. E os números dizem que nos estados que legalizaram a cannabis, os pedidos de reembolso nas pequenas empresas caíram cerca de 6%, o que corresponde a uma redução de entre 36 e 42 dólares por pessoa a cada ano. Este efeito faz-se sentir ao fim do 2º ano da implementação da nova lei. Mas esta redução nas pequenas empresas não acontece nas grandes empresas, o que os autores do estudo atribuem ao facto de estas promoverem testes de urina regulares e aleatórios para identificar a presença de drogas, mesmo nos estados que legalizaram, o que leva a que estes trabalhadores se abstenham de consumir com medo das sanções que podem levar ao despedimento. O Festival Binoide vai voltar a celebrar a cultura canábica em Lisboa, é já no dia 29 de junho, um domingo, no Village Underground, que irá ter lugar um dia de música, exposições, workshops e festa para os aficionados da cannabis, seja para fins medicinais, recreativos ou industriais. Entre as atividades haverá uma oficina de fotografia canábica, flash tattoos, apresentação de projetos de artesãos e um weed market com produtos de CBD e a habitual parafernália canábica. Há também algumas palestras e rodas de conversa e uma pista de dança ao ar livre durante a tarde e outra para a noite de música com DJs até às 3 da manhã. As portas abrem à 1 da tarde no Village Underground. O 4 e 20 despede-se desta temporada e há de voltar depois do verão para continuar a acompanhar a atualidade canábica. Até lá!